maio de 2013, um rebocador com 12 tripulantes a bordo afunda nas águas do Oceano Atlântico Sul. Foi feita uma busca no local para tentar descobrir se havia algum sobrevivente do terrível acidente, mas 24 horas depois as esperanças acabam e o resgate é cancelado. Pouco menos de 3 dias depois, uma equipe de mergulhadores que foi contratada pela empresa do barco é enviada ao local para resgatar os corpos das vítimas. A equipe entra no rebocador e, para surpresa de todos, um dos tripulantes estava ainda lá dentro, com vida, sobrevivendo por mais de 60 horas. What's that? Okay. All right, you found one, yeah? He's alive, he's alive. Essa é a história de Harrison O'Kane, o homem que sobreviveu 62 horas no fundo do mar sem ter nenhum equipamento de mergulho. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Yudes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, a história que eu vou contar para vocês hoje é incrível. Eu vou mostrar vídeos reais do momento do resgate do Harrison e mesmo depois dos mergulhadores encontrarem ele lá dentro com vida, ele ainda podia morrer a qualquer minuto, tá? Então assiste até o final do vídeo porque o final é muito emocionante. E essa é a primeira história que eu conto aqui no canal sobre um sobrevivente, sobre um resgate. E eu conheço muitas outras histórias, assim como a do Harrison, que foram fantásticas também. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aqui o seu like e se inscreve aqui no canal se não for inscrito. E deixa um comentário também aqui nesse vídeo para eu saber se vocês gostam desse tipo de história que eu posso trazer mais para vocês. Então hoje eu vou contar a história de Harrison Ojegba O'Kane. Ele nasceu em 1974 na Nigéria. A mãe do Harrison tinha um pequeno restaurante e lá ele aprendeu a cozinhar e com o tempo ele chamou a atenção de todos, pois ele era muito talentoso na cozinha. Ele faz um curso de gastronomia em um hotel e depois de se formar, o dono do hotel contrata o Harrison para ser o chefe da cozinha. Nessa época ele se casou com a Akpovona O'Kane, me perdoem se eu estou pronunciando o nome dela errado, tá? Que era uma amiga de longa data. Apesar de estar feliz trabalhando no hotel, o Harrison decide explorar o trabalho dentro dos navios e barcos da região, pois o salário era mais alto. Então é assim que ele se torna um chefe de embarcação. E em maio de 2013 o Harrison começa a trabalhar no Jascon 4, que é esse rebocador aqui que trabalhava na costa do Golfo da Guiné. E nessa embarcação tinham 12 tripulantes. Agora tem um detalhe muito estranho aqui na história do Harrison, é que semanas antes de tudo acontecer, ele sonhou que ele estava em um barco que afundava. Então todos os tripulantes estavam trabalhando naquele rebocador há um pouco mais de 2 semanas. E no dia 25 de maio de 2013 estava chovendo muito, tinha uma tempestade, mas isso não assustou ninguém porque era muito comum chover bastante naquela época do ano. Então na noite desse dia, todos que não estavam trabalhando ali de plantão, né, eles foram para suas cabines e foram dormir. E todos eles se trancaram dentro das suas cabines e trancaram também as principais portas do rebocador. Isso aqui é um protocolo que eles têm que seguir lá, porque tem muitos piratas naquela região. E sim, para quem não sabe, existem piratas até hoje, tá? Eu já trabalhei em navio também. Nós também tínhamos regras ali para evitar, né, que os piratas chegassem no navio. No navio que eu trabalhei, as regras eram diferentes do rebocador aqui, mas no caso, então, desse rebocador, eles tinham que se trancar e trancar todas as portas, e isso foi um detalhe que, infelizmente, atrapalhou e fez com que muitos deles não tivessem chance de sobreviver. Então, na madrugada do dia 26 de maio, o rebocador estava a aproximadamente 32 quilômetros de distância da costa. E é nessa madrugada que o acidente vai acontecer, enquanto a maioria da tripulação ainda estava dormindo. O Harrison acordou cedo, perto das 4 horas da manhã, que era um horário que ele geralmente acordava porque ele era o cozinheiro da embarcação, então ele tinha que preparar o café da manhã para todo mundo. Ele conta que ele acordou, abriu a Bíblia e leu o Salmo 54, fez as suas orações e depois então ele foi para o banheiro. Ele não tinha se vestido ainda, tá? Ele estava só de cueca samba canção. E é assim que ele vai ficar até o dia que ele foi resgatado. Então ele conta que ele estava no banheiro. Lá eram aproximadamente 4h50 da manhã quando tudo aconteceu. Eu peguei um barco aqui pra gente ter mais ou menos noção, tá? Pra eu aqui exemplificar pra vocês. Então ele conta que enquanto estava lá, lembra que estava chovendo muito, né? Uma onda muito grande atingiu a embarcação
e esse rebocador então virou para a esquerda, virou para a direita e daqui ele já virou de ponta cabeça e assim ele afundou lá no fundo do Oceano Atlântico Sul. Então quando tudo aconteceu, o Harrison falou que foi muito rápido, tá? Questão de segundos ali, ele viu, ele já estava de ponta cabeça e a parte do banheiro, né, no caso o vaso, já estava ali em cima dele. E também quando aconteceu, alguma coisa atingiu ali a cabeça dele e ele machucou, já estava sangrando. Então ele começa a gritar ali, né, dentro do banheiro, Jesus, Jesus, me ajuda, não deixe que a minha mulher vire viúva nesse momento. Assim que ele está gritando, ele está escutando os gritos de outros tripulantes também que estão fazendo a mesma coisa, ajuda, ajuda, pelo amor de Deus. Então ele estava ali trancado naquele banheiro, a água já começou a entrar na embarcação e de repente, do nada, as luzes, todas as luzes, elas se apagam. Só que ainda tinha a luz do luar, que entrava pelas janelas ali da embarcação, então ele conseguia ver alguma coisa. Ele forçou a porta desse banheiro e conseguiu sair do banheiro, então ele viu lá no corredor que 3 outros tripulantes estavam tentando fugir. E ele conseguiu ver bem isso porque um deles estava segurando um telefone, então com o reflexo ali da luz do telefone ele conseguia ver mais ou menos, né, para que direção que eles estavam, e ele decidiu seguir os 3. Assim que ele estava seguindo também, segundos depois, a água começou a entrar com muita força ali naquele corredor que eles estavam. Então ele viu que a água cobriu o primeiro, né, tripulante que estava lá na frente do corredor, cobriu o segundo, cobriu o terceiro, e nesse momento ele entra no desespero, vira e começa a correr, o que seria ao contrário da saída de fuga, tá? Então ele decide ir para dentro mais ali do rebocador. E ali, seguindo nesse corredor, ele passa pelo banheiro que ele estava antes, que ficava do lado esquerdo, e continua no corredor reto. Só que a água vem com toda a força e empurra ele para dentro da cabine do segundo engenheiro e fecha a porta da cabine do segundo engenheiro. Dentro dessa cabine aí tinha também um pequeno banheiro e é para lá que ele foi empurrado e é ali que ele vai ficar. Bom, nesse momento ele sente que o barco chegou no fundo do oceano e bateu, né, ali, né, no fundo, pum. E também ele estava coberto totalmente de água, tá? Ele estava embaixo da água mesmo, que ele sentiu tudo isso. Ele começa então a tentar nadar para cima e, milagrosamente, ali tinha uma bolsa de ar nesse local onde ele ficou. Então tinha água assim até a cintura dele, mais ou menos, um pouquinho mais, e só um espaço para cima ali que ele poderia respirar. Então o Jascon 4 estava agora no fundo do mar, de cabeça para baixo, em uma profundidade de 30 metros. E para ter uma noção melhor do quão profundo estava a embarcação, 30 metros é mais ou menos a altura de um prédio de 10 andares. E desse ponto em diante, o Harrison vai ficar ali sozinho, e vale lembrar que já não tinha mais a iluminação da lua para ajudar, porque como estava muito fundo, isso fez com que todos os tripulantes ficassem em completa escuridão. E sim, os outros tripulantes ainda estavam vivos lá também, em outros locais do barco. O Harrison conta que ele escutava os gritos dos outros tripulantes, provavelmente tinham outras bolsas de ar em outras partes, só que essas outras bolsas, infelizmente, elas não vão durar muito tempo, porque depois de um tempo o Harrison conta que ele começou a escutar barulhos de bolhas, blum, 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 sabe assim? E de repente, do nada, então, os gritos dos amigos deles acabaram. E nesse momento ele percebeu que ele era o único sobrevivente ali dentro. Então enquanto ele estava ali, né, era pouquíssimo, tá, que tinha ali para cima dele, uma altura aproximada de 1,2 metros para cima dele ali de ar, e o resto era tudo água. E como ele viu que ele estava sozinho, ele conta que ele começou a se desesperar cada vez mais para sair dali. Ele vai tentar sair dali da cabine do segundo engenheiro umas 8 ou 10 vezes. E para fazer essas tentativas aí de fuga, que ele queria sair do barco, né, e nadar para cima, ele também usou cordas ali, coisas amarradas nele para ele conseguir voltar, porque lembrando que ele estava totalmente na escuridão, num barco de ponta cabeça, e ele tinha que mergulhar então e ir tateando nas coisas para tentar achar uma saída. Então, depois de um tempo ele começa a desistir de tentar fugir dali, porque todas as vezes que ele ia nadando, a água estava muito gelada. E ele conta que as pernas dele começaram a ficar fracas, né, de tão frio que estava.
a profundidade que estava a embarcação, realmente a água é muito gelada e por esse motivo o Harrison poderia sim perder a sua vida por hipotermia. Ele estava ali correndo um risco muito grande, né, de morrer de frio. Só que nessas tentativas aí de fuga que ele fez, teve uma coisa muito boa que ele encontrou. Ali boiando na água tinha uma life jacket e também tinha 2 lanternas nessa life jacket com bateria, ainda que elas estavam ligadas. Então ele pegou só essas lanternas, colocou nos bolsos e voltou lá para o bolsão dele. Bom, então ele decide que, como estava muito frio, ele precisava sair da água, né? Então tinha um colchão ali boiando, ele pega esse colchão e começa a arrancar o forro das paredes ali do barco e começa a colocar tudo em cima ali para fazer uma plataforma para ele conseguir ficar em cima. Agora, ao mesmo tempo que tudo aquilo estava acontecendo ali no fundo do mar, em terra as pessoas já sabiam do acidente, porque quando tudo aconteceu, o capitão conseguiu enviar uma mensagem de socorro, então os barcos e os navios que estavam ali perto já foram para a área para tentar socorrer. Só que como o Jascon 4 afundou muito rápido, quando eles chegaram não tinha nenhum sinal da embarcação. Bom, usando ali os equipamentos, né, que eles têm para fazer isso, eles conseguiram encontrar exatamente o local onde o Jascon 4 estava no fundo do mar e uma equipe de mergulhadores foi enviada para tentar socorrer os tripulantes. Só que essa primeira equipe que foi enviada, eles não estavam preparados a fazer mergulhos de alta profundidade, porque 30 metros ali é muito profundo realmente e parece, eu não entendo muito de mergulho, tá, gente, mas parece que precisa de um equipamento a mais e tal. Enfim, esses mergulhadores foram até lá embaixo, eles conseguiram bater no casco do barco para ver se alguém fazia um barulho de volta. O Harrison lá dentro escutou o barulho de alguém batendo, ele pegou um filtro de água que tinha ali, um negócio de metal, bateu de volta, só que os mergulhadores lá fora não escutaram o Harrison batendo. Então eles sobem, né, para a embarcação e falam, olha, não tem sinal nenhum de sobrevivente. Então, depois dessa busca ali frustrada dos mergulhadores, toda a busca por sobreviventes do Jascon 4 foi cancelada e foi declarado então que depois do acidente nenhum dos 12 tripulantes sobreviveram. Então, voltando lá para o fundo do mar, lá dentro o Harrison já estava muito machucado. Naquele processo que ele foi jogado lá para a cabine do engenheiro, ele bateu em algumas coisas bateram nele também, então ele estava machucado nas pernas, nas costas, e também por causa daquelas tentativas ali de fuga que ele fez, que foram várias, que ele nadou ali na água salgada, a pele do corpo dele começou a descascar, e principalmente a língua também estava descascando muito, e ele conta que ele estava com muita sede e muita fome, então ele falou, eu vou procurar para ver se tem alguma coisa, né, para comer ou para beber por aqui. Ele nadou novamente ali na cabine do segundo engenheiro e lá ele encontrou uma lata de Coca-Cola e um feijão enlatado. Ele voltou então, mas ele nunca imaginou que ele fosse ficar tanto tempo lá no fundo do mar. Então, logo ele bebeu e comeu tudo aquilo e logo tudo aquilo acabou. Agora, sobre essa questão da Coca-Cola aqui, do feijão enlatado, é uma polêmica muito grande, tá? Que eu vou explicar para vocês no final do vídeo. Bom, outra coisa também muito assustadora que acontecia com o Harrison ali é que, bom, logo depois de um tempo, a bateria que ele tinha daquelas lanternas que ele conseguiu lá, acabaram e ele volta a ficar na escuridão e ele sentia ali que os peixes pequenos ficavam beliscando, principalmente nos machucados que ele tinha no corpo e tal. E depois de um tempo, ele começou a escutar um barulho assustador. Ele escutou que tinham peixes se alimentando ali no barco, né? Barulho ali e tal. E nesse momento ele entendeu que esses peixes estavam se alimentando dos restos dos outros tripulantes. E isso é verdade, tá? Isso realmente foi confirmado. Ninguém sabe se foi tubarões que entraram lá ou peixes maiores, mas fato é que, infelizmente, isso aconteceu com os restos de alguns dos tripulantes. Bom, nesse ponto aqui da história que eu tô contando para vocês, o Harrison já estava chegando no seu segundo dia ali dentro do mar. E como aquela bolsa de ar ali era muito pequena onde ele estava, cada vez que ele respirava, ele ainda corria mais risco de vida. Por quê? Quando a gente respira, a gente inspira, né, o oxigênio e outras coisas e tal. Os pulmões pegam ali o oxigênio que é
essencial para a nossa sobrevivência, e na expiração a gente libera o dióxido de carbono. Então ele estava retirando o oxigênio, né, dali do ambiente, e ele estava enchendo aquele ambiente de dióxido de carbono, e isso estava envenenando ele, porque se os níveis de dióxido de carbono aumentassem cada vez mais, isso ia fazer com que ele perdesse a consciência e então lentamente perdesse a sua vida. O Harrison conta que o que fez ele sobreviver ali dentro foi o amor que ele tinha pela sua mulher, pela sua família e também o amor a Deus. Ele disse que ele rezou muito quando estava lá dentro e que isso tudo foi um milagre. E talvez tenha sido mesmo. Os cientistas explicaram que o Harrison só sobreviveu tanto tempo assim porque tinha a pressão aqui, né, da água que dava no casco do barco. E essa pressão fez com que o ar onde estava ali, a bolsa de ar onde estava o Harrison, fosse comprimido. Então isso deu mais horas de vida para ele. Porque, teoricamente, as 62 horas que ele passou lá dentro, naquele espaço pequeno, teria já enchido de dióxido de carbono, não teria como sobreviver. Então eles acham que essa foi uma das razões, e a segunda razão foi que o dióxido de carbono ele é absorvido com a água. E como o Harrison ele tentou fugir várias vezes dali, cada vez que ele se movia na água e que fazia com que a água respingasse, esses respingos eles absorveram o dióxido de carbono também. Olha, gente, que coisa, que história fantástica, né? Bom, ele tinha vários riscos ali de perder a sua vida ainda. Hipotermia, o envenenamento ali com dióxido de carbono, fome, sede. Então as horas estavam contando. Ele precisava sair dali o mais rápido possível. Só que em terra, ninguém sabia disso. Todos achavam que todos os 12 tripulantes tinham falecido ali dentro. E a empresa que era dona do rebocador contratou uma equipe de mergulhadores holandeses que tinham experiência em mergulho de alta profundidade. Eles faziam parte da equipe da DCN Global e eles foram contratados para recuperar os corpos. Tinham 2 supervisores que ficavam no barco dessa equipe de mergulho. É esse barco aqui, tá? Que eles levaram lá para fazer essa operação. E um desses supervisores se chama Colby Warrett, que é esse aqui, e é a voz dele que nós vamos escutar na gravação. Então eu vou mostrar para vocês agora essas imagens do dia que eles encontraram o Harrison lá dentro. Levaram um susto tremendo, tá? Todos eles. E os mergulhadores que foram enviados para lá, eles estavam com uma câmera. E uma coisa, antes de mostrar essa imagem para vocês aqui, preciso explicar uma coisa. Para fazer esses mergulhos de alta profundidade, eles usam o gás hélio misturado com oxigênio e outras coisas que eles colocam lá para eles respirarem. E esse gás hélio é aquele gás que a gente usa em balão de festa, sabe? Esses que voam. E esse gás, se você inalar ele, você fica com a voz do Pato Donald. Fala assim, sabe? Então, a voz dos mergulhadores vai estar, assim, meio esquisita na gravação por causa disso. Então, a única voz normal é a voz do supervisor que está no barco. Outra coisa que eu preciso informar sobre essas gravações é que eles falam todo momento sobre, segura aí teu umbilical, segura o umbilical. O que é esse umbilical? É um cordão que vai vários cabos, onde leva o oxigênio, leva ali, não é eletricidade, mas ali alimenta todos os equipamentos que eles estão usando e tal. E esse cordão fica grudado aqui na roupa do mergulhador e vai até o sino de mergulho, que eu já vou falar para vocês o que é esse sino, tá? Mas eles ficam grudados, então, com esse cabo ali passando. Isso também é um perigo muito grande, tá? Porque como eles não tinham quase nenhuma visibilidade ali, tinha muita lama, muita coisa na água, então os mergulhadores conseguiam ver só aproximadamente 30 centímetros na frente deles. E o supervisor que estava lá, né, no barco ficava dando as instruções, como sabia, né, onde que eles estavam mais ou menos, falava, vira à esquerda, você vai entrar na cabine tal, vira à direita, você vai para lugar tal, cuidado com o teu umbilical que não tem que grudar em lugar nenhum. E tudo isso que nós vamos ver agora. Então os mergulhadores vão lentamente entrando ali no JASCOM 4. Alright, just make sure all our gas is okay? Eles vão entrando de cabine em cabine, de ambiente em ambiente. You're right, Nico. No problem, get yourself orientated. E lembrando que muitas das portas estavam trancadas por causa dos piratas.
Então, muitas dessas portas, eles demoraram muito tempo para conseguir quebrar ali, arrombar realmente a porta para conseguir passar. Just keep beating it. It'll break. It has to. Go for it. Just enough. Lá dentro, o primeiro corpo que eles vão encontrar é o do capitão. E depois disso, eles vão encontrar mais 3 pessoas que infelizmente não sobreviveram. Então eles começam a entrar ainda mais e começam a chegar perto de onde o Harrison estava. How's your umbilical? It's not going to get trapped in any of those corners. Just be aware. Have you come into the next deck? Um dos mergulhadores, eu esqueci de falar para vocês, tá? Mas se chama Nico, e é esse mergulhador que vai encontrar ele. Bom, o outro mergulhador que estava ali com ele, acho que o nome dele era Daryl, ele vai passar perto da onde o Harrison estava. Nesse momento, o Harrison vê, ele conta também que ele já tinha escutado os mergulhadores que estavam dentro da embarcação. Ele tinha escutado barulho de bolhas, então ele imaginou que fossem mergulhadores mesmo. Ele pegou o tal filtro da água lá que ele tinha de metal, bateu ali na parede, né, do barco, mas ninguém escutou ele. Bom, ele viu então a luz lembra que ele estava na escuridão total, né? Do mergulhador passando ali no corredor, e ele falou, meu Deus, tem alguém ali. Ele tentou ir até esse mergulhador, mas ele não conseguiu, estava muito debilitado, e ele voltou. Então, depois de alguns segundos somente, o Nico, outro mergulhador, ele entra realmente ali na cabine do segundo engenheiro, aonde o Harrison estava. Have you come into the next deck? Onto the main deck? Alright, so you should be walking on the ceiling, yeah? Como o Nico já tinha encontrado outros corpos antes, bom, ele vai e lembra que ele tinha só 30 centímetros, demora muito tempo para ele conseguir ver alguma coisa. O Harrison, nesse momento que ele estava lá na plataforma, ele desce da plataforma e vai, né, de encontro ao Nico, sem o Nico saber. E o Nico, então, de repente, ele olha para o lado e tem uma mão na frente dele. Ele leva um susto, fala, meu Deus. Aí o supervisor ainda fala, ah, você achou outro, né, tipo assim, outro corpo. On the ceiling, yeah? Okay. What's that? Okay. Alright, you found E de repente, do nada, o Harrison então pega a mão do Nico e aperta assim com força. Alright, you found one, yeah? He's alive, he's alive. Okay, keep him there, keep him there. Alright. Just Essa parte do resgate é muito emocionante e dá pra ver que eles não estavam esperando encontrar alguém vivo lá dentro mesmo. alright, just hold him there, okay? Just keep him there. Fucking hell. I don't know what we're gonna do. Unbelievable. O Nico então sai ali da água, né, e começa a conversar com o Harrison. Alright, just reassure him, pat him on the shoulder, just tell him to relax, we are going to help him. Keep reassuring him all the time. Dá pra ver pelas imagens que o Harrison já está ofegante. O Harrison conta que ele não estava nervoso, pelo contrário, ele estava muito calmo, só que ele estava ofegante por causa do dióxido de carbono que estava ali na bolha de ar dele. Então, muitos cientistas falam que ele tinha somente algumas horas ali de vida, tá? Se ele não morresse de hipotermia, de fome, de sede, ele teria sim morrido envenenado com a própria respiração. Então, nesse momento, o desespero ainda não acabou, porque ainda era o risco muito grande dele perder a vida ali na frente dos mergulhadores. Como essa equipe de mergulhadores não foi resgatar sobreviventes, eles foram resgatar somente corpos, eles não tinham nenhum equipamento ali pronto, né, para dar para ele. Bom, o Nico retorna, vai no sino de mergulho. Alright, what we're gonna probably do, guys, you all listening? We're gonna get the standby from the bell. E lá dentro ele tinha água de beber e pega uma água quente também, oxigênio, e retorna lá para onde está o Harrison. Eles começam também a conversar com uma equipe de médicos que está lá, né, no barco ou via rádio, não tenho certeza, tá? E começam a tentar bolar um plano, como é que a gente vai fazer esse cara sobreviver nos próximos minutos aqui, porque ele está a um ponto de morrer a qualquer momento, e como é que nós vamos tirar ele daqui. Bom, eles entregam então a água para ele, e a água quente que o Nico trouxe foi para jogar em cima do corpo dele, porque ele já estava ali, né, em um estado avançado de hipotermia. Depois também eles dão um pouquinho de oxigênio para ele conseguir melhorar a respiração dele, e esse processo aqui vai demorar aproximadamente 1h30.
Então, depois disso, eles já ensinam a ele a usar o equipamento de mergulho, porque o Harrison nunca tinha mergulhado na vida. Hello, my friend, can you hear me? Okay, listen to me. We're putting the hat on so you can breathe, okay? You mustn't panic, okay? E começam a retirar ele do local. Let's go. You hold your umbilical and we're going now. Put your head under water and breathe comfortably, okay? Are you alright, Harrison? Então, tudo isso aconteceu 62 horas depois do acidente. Foi esse o tempo que o Harrison ficou naquela bolha de ar. Nesse processo de sair ali da embarcação, lembrando que eles estão com aquele umbilical, né, aquele cordão umbilical lá, que não pode estar agarrando em lugar nenhum, eles têm que ter muito cuidado. Os outros 2 mergulhadores estavam ali ajudando o Harrison. Eles tinham que tentar manter o Harrison calmo também, porque ele nunca tinha mergulhado, ele podia entrar em pânico e querer nadar para cima, só que ele não podia nadar para cima, porque se ele fizesse isso e saísse, né, da água, ele ia morrer também, porque tem a pressão da água, ele não pode fazer isso. Enfim, eles continuam então ali. E antes mesmo de entrar no sino de mergulho, eles estavam ali alguns centímetros de entrar, o Harrison desmaia. Esse momento também é desesperador, ali o supervisor, o Nico, começa a falar com ele. Open his umbilical, pull him. Open his onboard gas, open all the onboard gas. Harrison. Depois de alguns segundos, graças a Deus, o Harrison voltou à consciência. How are you feeling, Harrison? All right, very good. You scared me there. E ele consegue entrar no sino de mergulho. How are you in the bell, Harrison? Give me a thumbs up. Good job, my friend. Well done. You're a survivor. E essa é uma foto do Harrison lá dentro. Bom, agora só uma explicação rápida, tá? O que é esse sino de mergulho? Aonde que ele está exatamente? É esse tipo de câmara aqui. Esse sino de mergulho também fica com uma bolsa de ar ali dentro. Então, para levar os mergulhadores para alta profundidade ali, eles precisam colocar o sino, os mergulhadores lá dentro, e daí eles vão descendo e lá eles conseguem sair do sino, fazem tudo o que tem que fazer e eles voltam para isso. E esse sino, ele tá controlando ali a pressão para que, né, não tenha nenhum dano físico ali no mergulhador. Mas depois disso não acabou ainda o sofrimento dele, porque depois de ser retirado da água nesse sino, ele precisa entrar dentro de uma câmara hiperbálica. Ele vai ficar ali com os mergulhadores, parece que os mergulhadores saíram antes dele, mas o Harrison teve que ficar lá dentro mais 60 horas para que o corpo dele se acostumasse com a pressão. Então, depois desse tempo, finalmente ele foi liberado. Então, ele ficou 62 horas dentro, né, no fundo do mar, 60 horas na câmara hiperbálica. Depois, ele foi levado de helicóptero para o hospital. Lá no mesmo dia, ele recebeu alta e finalmente ele retornou para Warri, que é a cidade onde ele morava na Nigéria, onde ele finalmente se encontrou com a sua esposa, sua mãe, seus irmãos e toda a sua família. Que história fantástica, né? Agora, algumas curiosidades sobre essa história aqui é que quando o Harrison foi resgatado lá, os mergulhadores contaram para ele que ele ficou 62 horas, ele ficou em choque, porque como ele estava muito desorientado, na cabeça dele não tinha passado nem 24 horas lá. E quando contaram para ele que todos os outros tripulantes perderam a vida lá dentro, ele ficou ainda mais chocado de saber que era o único sobrevivente. Bom, e logo depois de eles resgatarem ali o Harrison, eles continuaram, claro, a procurar os outros corpos. Então eram 12 tripulantes, 10 corpos foram encontrados e um dos restos nunca foi encontrado, tá? Infelizmente, não conseguiram encontrar até hoje. E o 12º tripulante, no caso, que era o Harrison, sobreviveu. E logo depois que tudo isso aconteceu, o Harrison conta que ele ficou muito traumatizado e que tinha prometido nunca mais entrar na água. Só que isso vai mudar 2 anos depois do acidente. Em 2015, o Harrison começou a estudar para ser mergulhador e depois de 2 meses de curso, ele se formou. Quem entregou o diploma foi o Nico, que era o mesmo mergulhador que achou ele, e hoje em dia o Harrison é um mergulhador profissional. E ele se encontrou várias vezes com os mesmos mergulhadores que resgataram ele. Agora, tem outra curiosidade muito interessante aqui dessa história, é que um artista sul-africano pintou esse quadro lindo aqui, que marca aquele momento que o Harrison foi encontrado. Agora, sobre aquela polêmica da coca que eu falei lá para vocês. Bom, tem muitas fontes que falam que o Harrison sobreviveu lá os quase 3 dias sem comer e sem beber nada.
Outras fontes falam que ele sobreviveu só com uma garrafa de Coca-Cola. Então eu fiquei na dúvida, né? Falei, vou pesquisar para ver qual que é a verdade real aqui. Bom, tem uma entrevista dos mergulhadores lá que resgataram ele. Na verdade, foi uma entrevista feita com um supervisor que estava lá. E esse supervisor contou que o Harrison sobreviveu com Coca-Cola. Nas imagens do resgate, a gente consegue ver que tem uma lata aberta que está boiando aqui ao lado dele. Parece ser uma lata de Sprite, mas eu não tenho certeza, mas essa informação aqui não prova nada, porque a lata já podia estar aberta no momento que o acidente aconteceu. Eu fui procurar as entrevistas que o próprio Harrison deu. Aliás, o Harrison tem um canal aqui no YouTube, tá? É o nome dele mesmo, Harrison Ojeda, né? Okane. Procura aqui que vocês encontram rapidinho, tá? O canal dele. E no canal dele tem várias entrevistas que ele deu para alguns jornais e tal. E nessas entrevistas ele fala que ele sobreviveu sem tomar nada e sem beber nada. Aí eu fiquei mais confusa ainda, né? Falei, gente, mas da onde que tiraram a história da Coca-Cola? E então foi que eu encontrei outras entrevistas em outros locais que o próprio Harrison deu. E nessas entrevistas ele conta. Tem uma, aliás, específica que eu quero aqui indicar para vocês, que é de um podcast, que é esse podcast aqui, que foi feito por mergulhadores profissionais. E nesse podcast, o Harrison conta que ele achou uma lata de Coca-Cola e um feijão enlatado. E que foi só isso que ele bebeu e comeu enquanto estava no fundo do mar. Aí agora eu fiquei ainda mais na dúvida, né? Naquele momento que eu encontrei todas essas informações. Falei, meu Deus, mas por que ele conta uma história em alguns lugares e conta uma história totalmente diferente em outros? Aí eu encontrei um fórum, gente, das pessoas falando sobre o assunto e tinham então pessoas ali que falavam que o Harrison estava sofrendo da síndrome do super-herói. Então ele, omitindo o fato de que ele bebeu e comeu enquanto estava lá, parecia que a experiência dele foi mais heróica. E tinha outras pessoas que falavam que ele tinha algum tipo de transtorno religioso, porque ele sempre falou muito de Deus e tal e tal. E ele sempre falou que aquilo foi um milagre. Então, para provar ainda mais que tenha sido um milagre, ele omitiu esse fato, né, em algumas das entrevistas que ele deu. Mas a verdade é que, apesar de ele beber a coca e comer o feijão, mesmo assim, o fato dele sobreviver por tanto tempo foi algo fantástico. E agora deixa eu aproveitar e mandar um beijo para os membros do canal. Então um beijo para Li Raci, Sônia Maria, Paula Tavares, Adriano Oliveira, Luciane Queiroz, Lucy Carvalho, Luna, Ju Silva, Rosa Aparecida Érica Meloni e Flávia Ramos. E um beijo também para você que não é membro do canal, mas que ficou aqui até o final assistindo o meu vídeo, já deixou o seu like e se inscreveu aqui no canal se não for inscrito. Não esquece também de deixar aqui nos comentários se vocês gostaram da história do Harrison e se querem assistir mais histórias assim de resgates fantásticos com imagens reais do que aconteceu, porque eu conheço outras histórias e eu posso trazer aqui para vocês também. Um beijo grande e eu vejo vocês no próximo vídeo.